E qual é a responsabilidade jurídica atribuída à entidade patronal? Ok, a entidade patronal, obviamente que tem aqui uma responsabilidade acrescida, porque deve, como titular do contrato de trabalho e da organização do processo produtivo e laboral, que é no fundo o ambiente onde os trabalhadores estão inseridos e no qual têm que conviver todos os dias, ou quase todos, tem que assegurar, digamos assim, tem o dever de assegurar que esse convívio, que é obrigatório, entre aspas, quase para os trabalhadores de uma determinada empresa, ocorra em situação normal e sem qualquer prática abusiva de qualquer direito dos trabalhadores dessa empresa, nomeadamente casos de assédio. E, portanto, isto significa que, havendo alguma situação de assédio com queixa registada contra um determinado empregador, isso é considerado uma contraordenação muito grave, o que quer dizer que o empregador vai pagar uma coima por ter cometido essa infração, isto para além dos outros direitos que o trabalhador tem e que já foram focados nos pontos anteriores. Mas, aqui no caso, estamos a falar de uma contraordenação grave, com portanto, o pagamento dessa coima associada e com uma característica também, digamos assim, que não é muito comum, que é a publicidade da contraordenação. Ou seja, no tal site da ACT ou da Inspeção Geral de Finanças, vai ficar registado que aquela empresa teve uma situação de assédio com aquele trabalhador, inclusive a decisão que o tribunal proferir e que condenar, digamos assim, o empregador pela prática de assédio, um próprio extrato da decisão pode ser publicado na página oficial do ACT, da Autoridade para as Condições de Trabalho, ou da Inspeção Geral de Finanças. Portanto, obviamente que estamos aqui a falar de uma situação que vai ser tornada pública e, portanto, essa publicação pretende, por um lado, que não haja tantas ocorrências de assédio como aquelas que existem, por um lado, e, por outro lado, quando elas existem, denunciá-las e torná-las públicas para que quem cometeu esse tipo de comportamentos fique também, aos olhos do público, associado a esse comportamento, o que deverá, teoricamente, pelo menos diminuir a probabilidade de voltar a haver esse tipo de infrações. Para além disso, ainda temos outras situações relacionadas com esta responsabilidade do empregador que estão na lei, que é, por exemplo, a obrigatoriedade do empregador ter um código de boa conduta que tenha medidas para prevenir e combater o assédio no trabalho. Esta obrigatoriedade não é absoluta, só se aplica a empresas que tenham 7 ou mais trabalhadores. Mas, obviamente, também se percebe um bocadinho porquê, porque quanto menos trabalhadores houver na empresa, menos probabilidade há de haver estas situações. Quanto mais trabalhadores houver, mais provável é que aconteça alguma coisa, qualquer que seja essa coisa. Portanto, todas as empresas desde 2017 que tenham 7 trabalhadores pelo menos, têm que adotar este Código de Boa Conduta precisamente para que todo o pessoal ao serviço da empresa, desde a direção e administração até ao trabalhador menos qualificado, digamos assim, tenha conhecimento daquilo que deve fazer ou pode fazer e daquilo que não pode fazer ou não deve fazer, precisamente para evitar estas situações de assédio. E depois ainda temos também mais 2 medidas de responsabilização do empregador, que é nos casos em que esse assédio se transforma numa doença profissional. Como qualquer outra doença profissional, ela é considerada profissional porque foi adquirida
no local de trabalho por força do trabalho, portanto, havendo assédio, o trabalhador vítima desse assédio poderá também desenvolver uma doença profissional e, se assim for, é ao empregador que compete reparar todos os danos que essa doença causou ao trabalhador. Obviamente que essa responsabilidade pode ser e é transferida para a Segurança Social, que paga a indemnização, mas que depois fica subrogada nos direitos do trabalhador, isto é, todos esses valores que a Segurança Social puser à disposição do empregador, no fundo depois serão recuperados pela própria Segurança Social. Por último, em termos de responsabilização do empregador, temos aqui uma medida indireta, digamos assim, que é a impossibilidade que o empregador tem de aplicar qualquer sanção, nomeadamente o despedimento, a qualquer trabalhador que tenha feito uma queixa de assédio, no prazo de 1 ano após essa queixa. O que é que isto quer dizer? Vamos imaginar que alguém na empresa, que pode ser a própria vítima, ou pode não ser, pode ser outra pessoa que assistiu e resolveu fazer a queixa. Faz uma queixa por assédio. No ano a seguir a essa queixa, se houver um processo disciplinar contra essa pessoa que se queixou, inclusive é o despedimento, a lei considera que essa sanção é abusiva, isto é, não pode ser tomada. Considera que é abusiva porque entende que há alguma relação entre essa sanção e a queixa que essa pessoa fez e, portanto, o empregador está, no fundo, a vingar-se e a querer prejudicar esse trabalhador, pode ser a vítima de assédio ou pode ser outro colega de trabalho, por ter feito essa queixa. E, portanto, para proteger as pessoas que fazem queixa e para não para que essas mesmas pessoas não fiquem na dúvida sobre se devem ou não fazer queixa desse tipo de situações, porque se fizerem vão sofrer represálias por parte do empregador, é que a lei precisamente abre este quadro que impede que essas pessoas que se queixam possam sofrer qualquer sanção no ano posterior. Não é possam sofrer, elas podem sofrer. Presume-se é que é uma sanção abusiva e, portanto, presume-se que essa sanção foi aplicada pelo facto desse trabalhador ter feito essa queixa e, portanto, depois cabe, é uma questão de prova, cabe às partes provar ou não se a sanção é abusiva. E, basicamente, são estes os mecanismos que a lei criou, digamos assim, para responsabilizar o empregador nos casos de assédio.